vida, elas vêm até para acrescentar, sabe? Mesmo são inimigos, pessoas que nos desejam mal, muitas das vezes, essas pessoas elas vêm para acrescentar alguma coisa, elas vêm para nos dizer algo, né? Mas tem pedras que servem de tropeço, mas de tropeço mesmo, né? E que se você não... às vezes você tá vendo a pedra que tá ali de tropeço e você tropeça, né? Por quê? Porque você quer. Porque dava para você desviar, né? Ou pular por cima daquilo, né? Então é isso, tá? Levanta a sua autoestima, tá? Levanta a sua cabeça, diga não àquilo que está te fazendo mal e sai fora de coisas que venham tirar a sua comunhão com Deus, né? Porque nós temos a nossa vida cristã e a nossa vida cristã não é para se contaminar com qualquer coisa, né? Principalmente, gente, a nossa mente, a poluição que está na internet, né? Com tantas coisas que a gente vê, né, no mundo cristão e tantas coiseiras, né, pratos do adversário. Eu acredito assim que cada um luta pelo seu ideal, tem um objetivo, luta por alguma mudança, por alguma coisa que acha que não condiz, mas a partir do momento que a pessoa passa a não crer mais nas escrituras, né, a duvidar das coisas que Deus deixou, né? Da palavra, né? De tudo aquilo que nós fomos ensinados desde criança, né? Que existe um Deus e que esse Deus ele faz milagres, ele faz maravilhas. Muitos falam assim, Deus foi carrasco, Deus era um carrasco. Não. Deus ele fez o homem e a mulher, ele fez o mundo, tudo que habita, né? E quando ele fez o homem e a mulher, eles não deram o devido valor. E a maldade era demais, né? Não é que Deus fez o homem mau. Não, ele fez o homem bom para se viver bem no paraíso. Mas eles quiseram e optaram para o mal, né? Tanto que Caim matou Abel, e depois aquele povo, né? Só faltava se comer entre si, né? Parecia que não tinham nem espírito de Deus, né? E por isso, né? Deus era olho por olho e dente por dente. Conforme a pessoa fazia, era o que ela recebia, né? E a gente não pode dizer que naquela época, ou quando o Senhor, né, Deus fez todas essas coisas, se pagava conforme a pessoa fazia, né? Já pensou se fosse hoje? Já pensou se tudo que a gente tivesse que pagar seria conforme o que a gente faz para as pessoas, o que as pessoas fazem para a gente? Era a mesma coisa de antigamente. Ia ser uma guerra, né? Tanto que só veio ter as tábuas da lei na época de Moisés, né? Antes disso não existia regra, né? Não existia lei nenhuma, né? As pessoas faziam atrocidades, né? Uma com as outras, porque não tinham, por mais que Deus fizesse tanta coisa, mas não tinham temor a Deus, né? E hoje, né, eu acabei de orar, né? E veio 9 de Eclesiastes, né? Uma palavra maravilhosa. Eu peguei aqui o versículo 10, mas eu vou ler pelo menos o título, tá? As mesmas coisas sucedem aos justos e injustos. Gozemos os bens que Deus nos dá. E depois aqui no versículo 10 está escrito assim: tudo quanto te vier a mão para fazer,
faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, nesse versículo aqui que eu peguei, né, é verdade. Tudo quanto vier à nossa mão, quer dizer que Deus preparar, que venha até nós, que seja uma coisa boa, né? Que é para a gente fazer conforme toda a nossa força, né? Nosso trabalho, toda a nossa obra, o nosso trabalho, a nossa ciência, ciência seria o nosso estudo, né? Sabedoria, né? Então, tudo que Deus colocar, né, nas nossas mãos para nós fazer, que nós façamos de um puro e sincero coração, que nós possamos fazer com amor, né? Com dedicação, né? Porque para onde nós vamos depois na sepultura, não vai ter ciência, não vai ter obra, não vai ter sabedoria, né? Então nós temos que aproveitar tudo o bem que Deus nos dá. Porque o Senhor Deus, ele não é só mal que acontece na nossa vida, né? Muitas das coisas Deus permite que acontecem nas nossas vidas, né? Para ver a nossa capacidade, a nossa força, a nossa fé, a nossa reverência perante Ele, né? Mas muita coisa boa também Deus faz na nossa vida, né? Então, nós devemos colocar obstáculos, né? Muitas das vezes nós mesmo colocamos obstáculos na obra que Deus quer fazer na nossa vida, né? E ficamos buscando ocasião ou colocando empecilho em coisas onde não precisa ter empecilho, não precisa ter ocasião, né? Não precisa ter questionamentos, né? Nem tudo na nossa vida precisa ser questionado, né? Precisa ser olho por olho, dente por dente, né? Tem coisas na nossa vida e percurso na nossa vida que nós temos que deixar. Você quer parar de sentir dores nas juntas e no ciático? Então coloque as duas mãos em cima das Que nós temos que deixar andar, né? Temos que deixar as coisas fluir, né? Para Deus operar obras e maravilhas na nossa vida, naquilo que a gente está esperando. Por isso que no começo eu falei, deleta, deleta. O que te faz mal, deleta, né? E procura fazer o bem, tudo que vier à tua mão para fazer, faça-o de um puro e sincero coração, agradecendo, dando honra e consagrando a Deus tudo que você for fazer, colocando na mão de Deus tudo que você for fazer. Tem pessoas que se incomodam quando você fala de Deus, quando você fala de Jesus, quando você fala uma palavra boa, quando você passa uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, de renovação, de mudança. Tem pessoas que se incomodam porque a vida dessa pessoa é uma vida sem cor, né? Sabe? Não tem cor, é preto e branco, né? Porque é olho por olho e dente por dente, né? A pessoa não sabe viver uma nova história, a pessoa não sabe procurar os novos rumos. Então, tudo incomoda, né? Tudo incomoda. E é como eu estava falando, né? Nós podemos fazer, nós temos livre-arbítrio para nós fazer o que nós quisermos, né? Mas o Senhor coloca limite. E muitas pessoas acham que Deus não vê e acham que Deus nunca vai fazer nada. Né? A pessoa fala o que quer, né? Quem tem boca fala o que quer, né?
menospreza as coisas de Deus, leva as coisas de Deus com pouca importância. Eu sempre falo assim, né? O temor de Deus é o princípio da sabedoria, apartar-se do mau entendimento. Está escrito também aqui em Provérbios, né? Por quê? O temor de Deus é o respeito a Deus, as coisas de Deus, porque tudo tem uma história, é igual a história da nossa vida, né? Assim como nós queremos que as pessoas respeitem a história da nossa vida, glória a Deus, aleluia, né? Nós devemos respeitar as coisas de Deus também, né? Você já pensou, né? Você tem uma história e a pessoa chega e leva por chacota e fica questionando a sua vida, né? Como que você deveria fazer, assim, assado, eu não acho certo isso. Dá palpite na vida dos outros. Então é a mesma coisa. Aquele que não aceita as coisas de Deus, fica colocando empecilho, né? Nas escrituras, na palavra de Deus, né? Uma pessoa entrona, né? Entra e não é chamado, aleluia. Ele não é chamado para entrar, mas ele entra, né? Ele coloca os 2 pés e as 2 mãos, né? E diz assim: eu tô aqui, eu sou, eu faço, eu aconteço. Mas não é assim não. Ah, Jesus nunca vai voltar, tá falando isso faz não sei quantos milênios por aí. Ah, essa palavra, nós temos que mudar isso aqui, ó. Isso aqui na Bíblia tá errado, nós temos que fazer a mudança, não vai fazer nada não. Porque quem sabe quem vai fazer a mudança é aquele que é soberano, é aquele que mora nas alturas do céu, glória a Deus. É ele que sabe as mudanças que ele tem que fazer na nossa vida. Nós não temos que ditar lei nem ordem para Deus, muito menos para Jesus Cristo. Aquele que crê tudo bem, aquele que não crê, você já é condenado, porque é como eu acabei de falar, né? Tem coisas que passa do limite, né? Passa sabe, do propósito, né? Por quê? Porque são pessoas ímpias. Aquele que incomoda com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, que é a Escritura Sagrada, são pessoas ímpias, entendeu? São pessoas assim que não acreditam mais em nada e levam outras pessoas a fazê-lo também. Tanto que são os falsos mestres. A gente tem que ter muito, gente, mas muito cuidado com isso, porque cada um de nós temos que dar conta de tudo que nós fazemos debaixo do sol, né? Por isso que eu volto aqui nesse capítulo, né? O que vier nas tuas mãos para fazer, faça. Faça e seja bem-aventurado, e seja próspero, que seja aceito por Deus, né? Faça de um puro e sincero coração, mas faça o bem, né? Para fazer o mal é muito mais fácil do que fazer o bem, né? Porque o mal tá sempre ali, né? O bem é mais difícil de fazer. Mas olha, faz, porque na sepultura, para onde nós vamos, não vai ter como fazer mais nada, né? Nós vamos ficar no esquecimento até o dia da volta de Jesus.